Você aí sintonizado na 105,7, agora é a hora da matéria da semana. O tema é segmentação de portais esportivos femininos e a ESPNW. A ESPNW é uma iniciativa dos canais ESPN norte-americanos, fundada em 2009. A ideia por trás de tudo é promover o esporte feminino com uma cobertura detalhada pelo tema. Dentre as coberturas do ESPNW se destacam a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2011 e da WNBA, braço feminino da NBA. A ESPNW Brasil surgiu neste ano no dia 6 de março. O anúncio foi feito com um vídeo da agência África de publicidade chamado Invisible Players. Nele, vários anônimos eram perguntados sobre quem detinha recordes em modalidades esportivas. O público achavam que eram atletas homens, mas no fim eram atletas mulheres. A equipe é formada por ex-atletas que defenderam o país em várias competições, como Magic Paula, Juliana Cabral e Camila Comim, além do time de jornalistas ser formado majoritariamente por mulheres. Júlia Vergueiro é uma das fundadoras do portal Dibradoras. O projeto trata de mulheres falando sobre esporte feminino para mulheres. Ela explica da onde surgiu a ideia. Decidiu criar o Dibradoras justamente por causa dessa falta de acesso à informação de esportes femininos na mídia tradicional. A gente percebeu que nós, como mulheres, né, somos 5 que fundaram o Dibradoras, não nos sentíamos representadas. Todo o conteúdo que era gerado sobre esporte no geral, não só especificamente modalidades femininas, não conversavam com a gente. Essa ideia de criar algo que falasse com o público feminino, tanto para falar de modalidades masculinas quanto femininas. E aí a gente percebeu ao longo do caminho que a parte do feminino era realmente o que mais precisava, né, ser falado. Então a gente falou, deixa a parte do masculino, que já tem tanta gente que fala, né? E vamos focar no que ainda não está sendo, nas histórias que não estão sendo contadas. Segundo ela, a mídia tradicional falha em falar sobre os esportes praticados por mulheres. A mídia tradicional é bastante fraca, tem uma cobertura muito pequena, quando fazem de assuntos que vão ter uma repercussão maior, uma coisa de ruim que aconteceu. Então, nunca tem uma construção de falar de alguma modalidade ou de alguma atleta por um tempo, ou voltar atrás em alguma ex-atleta e contar alguma história. É tudo muito pontual e muito com um foco mais de fazer barulho, geralmente coisas mais dramáticas. O que a gente menos tem é cobertura constante. Então, cobertura de campeonatos, de todas as modalidades, né, femininas, acompanhamento de atletas, evolução das atletas brasileiras aqui, lá fora. Não tem praticamente acesso a nenhuma informação disso nesses meios mais tradicionais. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou também a professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto. Ela também faz críticas sobre a cobertura nacional da mídia. Você tem uma representação, em geral, bastante sexualizada, né, dependendo do esporte. Não tem uma construção heróica. Isso é uma questão amplamente debatida já na área de estudo de gênero e esportes, onde a gente vê que nos homens, de forma geral, é construído esse ideal, esse mito do herói. Dificilmente a gente vê essa relação construída para a mulher, inclusive na construção de personagens femininos. A gente vê aqueles mesmos adjetivos que são utilizados para o esporte em geral, de superação, inspiração, objetivos, mas a gente não vê essa construção heróica. Camila Matoso é jornalista da editoria de esportes da Folha de São Paulo e passou pelas redações do Lance e da ESPN. Ela, em seus textos sobre o esporte praticado por mulheres, tenta tomar maiores cuidados para não cair nos problemas da mídia tradicional. Quando eu vou fazer uma matéria sobre uma mulher, eu tento tomar todos os cuidados do mundo para não expor a mulher de um jeito que eu não gostaria que falasse de mim ou de outras mulheres. Então, tentar buscar construir algo que você faria sobre um homem. Mas a gente ainda vê bastante construções machistas de personagens mulheres. Júlia Vergueiro, do portal Dibradoras, ainda não tem uma opinião certa sobre o projeto da ESPNW. Ainda está muito recente para a gente avaliar qual que é de fato o objetivo do ESPNW. De fato, o ESPNW americano é uma excelente fonte de informação sobre esporte feminino. Eu não acho que no caso deles seja uma forma de tapar buraco. Eles criaram um braço até para você conseguir, de fato, ter uma equipe focada nisso. Porque fazer esse tipo de cobertura dentro de uma redação onde o chefe vai vir te falar, não, isso aqui não é prioridade, vai lá cobrir o Neymar.
fica muito mais difícil. O que a gente vem acompanhando do portal é que eles estão tentando fazer um modelo diferente do tradicional. A maioria, acho que é quase 100%, né, das pessoas que escrevem são mulheres, e elas não escrevem só sobre esporte de alto desempenho, de alto rendimento, mas também, por exemplo, uma jornalista que é lá de dentro, contando a história dela como ciclista, amadora mesmo. Então, a gente tem visto com bons olhos que de fato eles estão investindo e construindo conteúdo, mas o que sempre fica ali, a pulga atrás da orelha, é o quanto isso vai ganhar repercussão na mídia principal, né? Então, TV, que é onde tem mais visibilidade, para de fato essas modalidades crescerem, né? Júlia acredita que possa ser um começo de algo maior. Eu acho que é um começo para as pessoas começarem a enxergar essas modalidades, começarem a se interessar, e aí eu imagino que eles conseguindo mostrar números, né? Ó, o engajamento que a gente tem, olha o tanto de mulheres e homens também que acompanham as nossas matérias, vamos jogar isso para a TV, vamos criar um programa na TV, enfim. Acho que é um passo, devagar, mas está começando. Além disso, pode servir de fomento para o esporte feminino. Então, uma vez que você tem visibilidade, aos próprios projetos esportivos, as atletas, mulheres, conseguem ter os seus cases para contar. Então, ela consegue ir bater na porta de uma empresa e falar, ó, essa matéria que a SPNW fez com a gente, olha esse conteúdo que legal, olha a repercussão que isso deu. Camila Matoso, jornalista da Folha de São Paulo e ex-ESPN, confia no projeto, mas não sabe se a segmentação é o caminho a seguir. Eu acho que a iniciativa da ESPN é incrível, especialmente porque eu sei o objetivo e porque eu conheço as pessoas de lá e sei da dedicação e da vontade política, enfim, do que elas estão fazendo. Mas eu ainda não sei se essa é a melhor forma para você, enfim, na luta contra o machismo. A professora de comunicação da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto, acredita que é apenas uma forma de mascarar a falta de cobertura tradicional. Por que não aumentar essa pauta do esporte feminino dentro do canal tradicional da ESPN? E aí, associado a isso, criar uma plataforma digital esportiva sobre mulheres no esporte. Se essa ideia fosse casada, eu veria com melhores olhos, mas assim, olhando isso de uma forma mais atenta, pela via das pesquisas que eu tenho desenvolvido, o que eu tenho visto é essa tentativa de segmentação disfarçada de fomento para a melhoria do esporte. Ela ainda fala sobre a diferenciação de assuntos para mulheres e homens na mídia tradicional, mesmo que o interesse venha tanto do lado masculino como feminino. Isso é a própria delimitação do papel que vem todo imposto de um sistema patriarcal, onde é dado espaço para a mulher, né? Esse espaço ele é dado pelo homem, de forma geral, e a gente sabe que as redações esportivas ainda são majoritariamente masculinas. Então, olha, vamos dar um espaço aqui, vamos segmentar para a mulher, mas eu posso te falar, por exemplo, saiu agora uma pesquisa recente da audiência, né, impacto, de forma geral, do futebol pernambucano, certo? Na televisão, na TV Globo. E deu 50% masculino e 50% feminino. Então, há uma vontade e um crescente envolvimento feminino no futebol de forma geral, nos esportes de forma geral, e mesmo que seja o esporte masculino, como é o caso, né, porque eu estou falando do futebol pernambucano, no sentido do campeonato masculino. Com essa crescente, uma audiência equânime, né, 50% para cada lado, por que eu tenho que segmentar a mulher para um espaço? Então, na verdade, ao meu ver, é uma relação separatista mesmo, segmentária, aonde eu dou um espaço para a mulher, eu coloco ela num lugar, e aquele lugar é o lugar que ela pertence. Todo o resto é masculino. Para Camila Matoso, jornalista da Folha de São Paulo, antes da segmentação como espaço para falar do esporte feminino, o ideal seria a maior presença de mulheres nas redações esportivas. Queria que as redações contratassem mais mulheres. Acho que essa seria uma resposta muito melhor do que qualquer outro tipo de segmentação, porque com mais mulheres na redação, você tem também um pensamento diferente, e isso se reflete no trabalho. Vou dar um exemplo. Quando você está fazendo uma galeria de fotos de mulheres bonitas, as mulheres mais bonitas do vôlei, tem alguém lá fazendo isso na redação. Se tem mulheres lá
Tipo, isso é possível ser contestado, entendeu? A forma como isso está sendo tratado, quais fotos vão ser escolhidas, se é necessário fazer uma galeria assim. Quando você tem um monte de homem trabalhando na redação, que é o que normalmente tem, isso acontece de forma natural. Simplesmente a galeria é pedida, simplesmente a galeria é feita, simplesmente a galeria é publicada. Então, eu acho que a presença de mulheres nas redações pode mudar muito mais do que qualquer outro tipo de segmentação, entendeu? Bom, essa foi a matéria da semana. Os agradecimentos aos entrevistados, à professora da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Barreto, a jornalista da Folha de São Paulo, Camila Matoso, e também a fundadora do portal Dibradoras, Júlia Vergueiro. E agora, para comentar a matéria da semana, Zeca, quais são os seus comentários sobre o tema? Olha, gostei bastante da proposta, da abordagem do tema que vocês fizeram, do que as entrevistadas acabaram dizendo. Eu quero só destacar aqui algo que a Camila Matoso, jornalista da Folha, tinha comentado, de que há uma pouca presença de mulheres nas redações. Eu diria a você que a presença não é tão pequena, a presença é grande, mas é que elas não têm protagonismo. E se a gente pensar nas transmissões de eventos esportivos, tanto no rádio como na televisão, a gente percebe claramente que não há mulheres comentando. São raríssimos os casos de mulheres comentaristas em competições variadas, não competições femininas, né? Competições com equipes masculinas. A mulher não é locutora de TV, não é locutora de rádio, ela pouquíssimas vezes aparece como comentarista, ela sempre ocupa qual papel? O papel de repórter de campo, repórter da arena esportiva que vai entrevistar algum atleta, algum jogador, algum dirigente ao final da competição. E por coincidência ou não, eu oriento um trabalho de doutorado aqui na Unesp, da Noemi Bueno, minha orientanda de doutorado, em que ela justamente pesquisa essa questão, essa invisibilidade da mulher nos postos de protagonismo da transmissão esportiva. Quais são os grandes postos de protagonismo? É o locutor e é o comentarista. O repórter, coitado, é um terceiro ator, um terceiro atuante ali que tem pouca importância comparando-se com o que faz um locutor e um comentarista. E nos programas esportivos, especialmente nos programas de TV fechada, onde a gente poderia imaginar que isso seria diferente, vejam que programas esportivos de TV fechada, a mulher sempre é a pessoa que lê e-mails, que lê tweets, que lê mensagens que os internautas mandam e não participa do debate. Ela simplesmente faz uma escada, como se fosse um teatro, para levantar a bola para que os homens comentem. E eu acho isso uma coisa absurda, porque a mulher fica relegada à função de ser uma leitora de mensagens para que depois possam ser colocados os doutos saberes masculinos para discutir questões que envolvem o esporte de forma geral. E agora também recebemos aqui na mesa Leonardo Del Sante, que fez comigo a matéria. Leonardo, quais são os comentários sobre o tema e sobre a produção da matéria? Primeiramente, mandar um abraço aí para todo mundo de casa. E estamos voltando agora esse ano. E vamos lá. Essa matéria foi uma matéria que a gente pensou de uma maneira interessante, porque a gente viu esse portal, saiu faz um tempinho já, tem uns 2 meses, se eu não me engano. E por ser um portal feminino, a gente ficou, cara, e aí, como a gente vai fazer? E a gente olhou e pensou, poxa, vamos buscar quem já esteve lá dentro e quem também já fez coisas também para esse público, né? Uma coisa mais segmentada, como no caso do Dibradoras, da Júlia. E a gente tem muito a concordar com elas realmente, porque se você pega, por exemplo, o esporte que é transmitido no país, na sua hegemonia quase que total, principalmente na TV pública, TV aberta, é o futebol masculino. O futebol feminino, no caso do Mundial mesmo de Copa do Mundo, ele foi pouquíssimo falado. O Brasil perdeu para a Austrália nas quartas, se não me engano, e foi pouquíssimo divulgado. Isso é muito triste, porque o Brasil tem uma seleção extremamente forte, tem a Marta, que é 5 vezes melhor do mundo e também é pouco falada, e esse espectro sempre que não leva a heroína ao papel feminino, também acho muito interessante da gente destacar. E eu concordo com elas em muitos pontos, acho que tem que ter uma participação maior. E fica a dúvida da SPNW se essa segmentação é positiva ou negativa, né? Eu ainda não consegui responder, mas eu acho positiva por um lado, porque pelo menos, e eu acho esse pelo menos também um pouco conturbado, você tá dando mais visibilidade para as mulheres. Isso
Se você vê na SPNW, por exemplo, tem pessoas, tem mulheres ex-atletas, tem comentaristas da casa, da ESPN, repórteres da casa. Então eu acho que, assim, é um pequeno passo? É complicado. Eu acho que poderia ser maior, eu acho que poderia ter mais inclusões de pautas da SPNW dentro do site da ESPN, dentro do canal ESPN. E isso não é uma crítica à ESPN, porque a ESPN pelo menos está fazendo alguma coisa. Tem canais que não estão fazendo nada. Uma das falas da Júlia, que não coube para entrar na matéria, é que ela fala que elas têm que trabalhar com o que elas têm. Que é um avanço, pode ser um passo minúsculo comparado ao que tinha que ter sido dado. Mas é um avanço que elas têm na cobertura da mídia. Mesmo que não seja o ideal seria que isso não precisasse ser criado um espaço da ESPNW para falar sobre esporte feminino. O ideal seria que dentro da ESPN mesmo, o esporte feminino fosse falado normalmente. Dentro de todos os canais e todas as redações, né? Talvez um espaço maior para a mulher, jornalista, repórter, e um espaço também maior para o evento esportivo feminino. Estava falando na primeira parte do programa a respeito da não transmissão da Bandeirantes do Campeonato Brasileiro. É a única emissora aberta que transmite o futebol feminino, até onde eu tenho conhecimento. Sim. E pela crise talvez até não deixe de passar. Não parou de passar também a Copa do Brasil. Né? Mas eu tendo a concordar, em especial com a professora Soraya Barreto, dizendo que talvez essa segmentação seja uma forma até mesmo de exclusão. Ou seja, o ideal seria incluir todo mundo participar junto. E acho que a ideia da jornalista também é de que numa redação em havendo mulheres, talvez pautas consideradas machistas não tenham chance de vingar. Pautas de musa. Isso, então acho que isso seria interessante. Acho que talvez aí a mistura, meninos e meninas nas redações, seja o ideal e não a segmentação. Sim, é uma coisa que é falado pela Camila, que por não ter uma redação, a SPNW não ter uma redação, falta esse espaço também, né, no físico, né? Porque são pessoas que fazem de vários lugares, então se houvesse esse espaço físico dentro da ESPN, talvez essas pautas poderiam ser levadas também para o geral. Né? E você, Tuca, o que você tem a dizer sobre a matéria? Não, eu concordo com algumas coisas, mas queria apontar o seguinte, né? Quando o Zeca falou lá atrás também, e fechando o que vocês comentaram, o que falta mesmo para as profissionais femininas é o poder de decisão editorial que elas não têm. Né? Então, quem define todas as pautas, quem define o que vai ser feito. Você pode ter uma redação com 50 mulheres e 30 homens, mas a decisão editorial está na mão de um homem, é ele que é o filtro, o editor geral é que é o filtro, né? Então acho que isso é um problema que tem que ser decidido a partir do momento que você tem também um perfil profissional de decisão editorial feminina ou compartilhada, né? Que tenha 2 editores, o masculino e o feminino. Então, uma possibilidade, estou aqui pensando, né? A professora Soraya falou em segmentação disfarçada, né? Mas é lógico, você tem todo o mercado também, né? Tudo isso é financiado, tem dinheiro por trás, tem um mercado publicitário. Do ponto de vista do mercado publicitário, seria um belo de um trunfo, né? Porque você tem uma grande possibilidade de produtos patrocinando esse tipo de programação, que não estão hoje inseridos nas emissoras, principalmente, lógico, as fechadas que têm essa programação segmentada. E a segmentação, é lógico que ela é perversa, mas ela faz parte do mercado da TV a cabo. Os canais, a maioria são segmentados, né? Vocês vão buscar isso lá. Então, acho que pode ter, como aponta a professora Soraya, uma exclusão, mas dessa exclusão pode nascer a inclusão de um canal segmentado, se mostrar viável e isso ser incorporado, né? Não só pela TV fechada, mas também pelos canais abertos. O que a Júlia fala também, que se começar, e depende da forma como eles vão tratar, e se for tratar para criar um canal para colocar todo o assunto de esporte feminino, de conteúdo para mulheres naquele canal, isso é errado. Mas se for uma forma de começar para atrair o público, para conseguir ter mais interesse sobre isso, é uma forma certa, porque isso pode se espalhar para a ESPN, também pode se espalhar para Sport TV, para Fox Sports, principalmente que é viável. Porque parte muito de uma visão de que a mulher não gosta de esporte. Isso vem mudando cada vez mais, entendeu? Principalmente porque elas estão entrando muito nesse mercado, nesse nicho não só do jornalismo, mas também esportivo, né? O número de medalhas no próprio Brasil e tal. Duas coisas pontuáveis também, essa entra na edição e tudo mais. A Camila, ela diz no momento que ela tem liberdade para fazer as pautas. Se ela tiver uma história interessante sobre uma atleta
ou uma história que chegue a um viés do público, não do público, né, do esporte feminino, ela vai entrar, mas ela não é estimulada a fazer isso. Porque ela tem que fazer as coisas que dão para a visão dos editores mais visibilidade. E uma coisa que eu realmente concordo e muito é a falta de cobertura constante. Isso é muito prejudicial, porque você ouve falar, o Araraquara Ferroviária foi campeã brasileira. Foi campeã da Libertadores. Sem energia, né, no estádio. Aí você pensa, poxa, mas eu nem sabia que era Araraquara tinha time, nem sabia nem que tava rolando o Campeonato Brasileiro, sabe? Não tem uma cobertura constante. Muito menos a Libertadores. Muito menos a Libertadores, sabe? E aí as pessoas reclamam que a seleção vai agora, né? Vai menos... Não dá pra falar mal, mas ela não vai tão bem quanto ia antes. É óbvio, não tem um pingo de estímulo nesse país ao esporte feminino. Se não tem o futebol, imagina o resto. Não tem esporte masculino, esporte feminino, tem esporte. Tem esporte, né? isso. Então acho que era isso que teve. A importância haver essa compreensão. É pontuado isso também, que é a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo dos homens. Aí a Copa do Mundo feminina é a Copa do Mundo feminina. Ela não tem um outro nome, ou ela não é só Copa do Mundo também. Então isso já é uma segmentação, isso precisa ser revisto e é muito interessante, e tomara que com o passar do tempo e que seja rápido, isso mude. Aproveitando que o Zeca também disse a respeito da falta do protagonismo em termos de jornalistas esportivas, de locutoras, narradoras e comentaristas, eu tentei fazer aqui um levantamento, pelo menos na minha memória. Eu também não lembro de muita gente. Eu lembro no vôlei, né, e assim, muita coisa pontual de comentaristas e de ex-jogadoras. Eu estava até conversando com o Tuca aqui, a Fabi atualmente comenta os jogos e aparentemente ela comenta tanto jogos masculinos como femininos. A Leila também chegou a comentar, não sei se continua nos canais Sport TV, também quando há cobertura de Olimpíadas, tem no Pan-Americano a formação de um corpo ali de ex-atletas, mas a que me vem à cabeça é a Maria Esther Bueno, que ela é a grande comentarista de tênis. No Sport TV ela comenta tanto jogos de tênis feminino como masculino. Mas em termos de futebol eu não me lembro de ninguém que participe disso. Talvez aí, como o Zeca disse mesmo, de ações mais secundárias, como repórter de campo. Eu acho, Carlão, para fechar o tema, que você, no dia a dia, durante o ano todo, são poucas as comentaristas. E sem contar a Renata Fã, que apresenta o programa da Bandeirantes. Mas em eventos como Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Mundiais, aí você vai buscar atletas específicos que vão comentar lá a ginástica artística, a ginástica rítmica, o salto ornamental, mas aí é um freelance, vamos chamar assim, né? Não é uma pessoa que está no dia a dia. Pontual. E é uma pessoa que foi atleta, e então não é uma pessoa com formação específica de jornalismo. Porque para locutor, para ser comentarista realmente jornalista, é muito difícil de você encontrar alguém que faça isso. Sim. Talvez o grande exemplo seja mesmo a Renata Fã, então. Sim. Talvez. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. A locução foi minha, Heitor Fassini. Os comentários foram de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlos Napolitano. Equipe de reportagem, eu, Heitor Fassini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo e Leonardo Del Sante. A direção foi de Silvestre Oliveira e a produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação, Esporte e Futebol na Unesp. Até semana que vem. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.